Boa tarde, pessoal. Momento muito importante para a democracia brasileira. Ou melhor, o que resta da nossa democracia brasileira por conta das ações reiteradas de alguns ministros da Suprema Corte que literalmente estão rasgando a nossa Carta Magna, aprovada pelo povo brasileiro em 1988. A Constituição diz que não pode ter censura prévia. Eles vão lá e fazem a censura prévia à imprensa. A Constituição diz que todo cidadão tem direito e garantias individuais. Eles vão lá e rasgam as garantias e direitos constitucionais. A Constituição diz que os parlamentares são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras, opiniões e votos. Eles vão lá e rasgam. A Constituição diz que o médico tem que ser respeitado. Eles vão lá e rasgam a profissão do médico e de tudo que vem ocorrendo no nosso país, como eu falei aqui reiteradas vezes, dos artigos que os ministros da Suprema Corte estão rasgando. E o governador Romeu Zema está aqui, presente conosco, fez uma publicação, não citou quem quer que seja, e mesmo que se ele tivesse citado, não haveria crime nenhum, falou o que acontece. Ou o ministro da Suprema Corte não dá habeas corpus aos marginais a todo momento. Ou os ministros da Suprema Corte não enterraram a Lava Jato porque chegou na porta da Suprema Corte, diferente do Banco Master agora, que está mostrando e provando contrato de 129 milhões. Provas concretas, a gente está falando aqui de narrativas, nem de fake news. Outro ministro com 5 milhões, bancando jantares caríssimos na Europa, com o uísque mais caro do planeta, segundo as informações. O Banco Master está dentro da Suprema Corte, literalmente. Daí o ministro vem e tira da cartola um projeto de delação, uma ação de delação protocolada pelo PT em 2021. Naquele momento não valia, agora valeu quando torturaram o coronel Mauro Cid para que ele falasse o que o sistema queria. Com essa farsa que todos nós sabemos que já está provado a cada dia. Daí, o governador Romeu Zema, que quando fez a publicação, era governador de estado, do segundo maior estado do país, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais! Eu quero, de público, senhor governador, como líder da oposição na Câmara de Deputados, lhe parabenizar, não só pelaquela postagem, mas o que o senhor vem defender no seu ponto de vista em vários debates, em várias entrevistas que o senhor concedeu, desde que ficou público aquela ação do ministro Gilmar Mendes contra Vossa Excelência. Quero lhe parabenizar aqui publicamente como líder da oposição, comandante. Meus parabéns, é de homens assim que nós precisamos. Daí o ministro Gilmar Mendes, conhecido da população brasileira, que se tivesse lei no nosso Brasil, que se o Brasil fosse um país sério, o ministro Gilmar Mendes não estaria na Suprema Corte. Ou estou falando alguma besteira aqui? Pediu para incluir o governador Romeu Zema, aonde? No inquérito das fake news. Que inquérito é esse? Para relembrar aqui a mente cansada de alguns brasileiros que hoje esquecem de tudo. Inquérito aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli do Resort do Banco Master, lá em 2019, sem a participação do Ministério Público, sem o sorteio, colocou quem? Para o Xandão, o ditador da toga, que rasga a Constituição. E o que esse inquérito vem fazendo há 7 anos praticamente? Perseguindo opositores políticos. Perseguindo. Qual foi a ação desse inquérito contra os aliados do atual descondenado Luiz Inácio Lula da Silva? Zero. Aí quer perseguir a oposição. Não bastasse a ação que ele aceitou contra Flávio Bolsonaro, perseguindo os opositores. Isso só acontece em ditaduras. E agora ele quer colocar, que eu acho que vai ser aceito, governador, o senhor se prepare para isso, Romeu Zema, porque é também um dos pré-candidatos à oposição, que eu espero que eles aceitem o convite do nosso senador Flávio de ser o vice da nossa chapa, mas querem colocar ele no inquérito ilegal, imoral e inconstitucional. Eu faço esse desafio a qualquer jurista brasileiro, ou quem defende esse tipo de conduta da ditadura da Suprema Corte. Onde está na legislação brasileira que esse inquérito tem respaldo legal para continuar da forma que está? Se os senhores me falarem, eu me calo para sempre, não falo mais sobre a ditadura da toga.
Me calo para sempre. Então, por conta disso, a liderança da oposição fez e vai protocolar hoje o impeachment do ministro Gilmar Mendes. Mais uma vez, rasga a Constituição. Iremos protocolar também, apesar de ser seu amiguinho, o engavetador-geral da República, o senhor omisso, o senhor prevaricador, Gonê, o senhor Gonê, que infelizmente foi aprovado novamente aqui no Senado Federal, mas bateu na trave, só teve 3 votos a mais. Como também ao senhor ministro Fachin, como estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance como líder da oposição, para que ele tome as providências cabíveis com relação a esse inquérito imoral, inconstitucional, arbitrário, que está destruindo a credibilidade do Poder Judiciário brasileiro. São essas... E a notícia crime ao ministro, ao senhor Gonê. Perfeito, Marcelo. São 3 ações que a liderança da oposição vai fazer. Primeiro, o impeachment de Gilmar Mendes. Segundo, notícia crime ao PGR, prevaricador e omisso, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Terceiro, comunicar e solicitar providências ao presidente do Supremo Tribunal Federal, para que ele tome as providências com relação a esse inquérito imoral e inconstitucional. São essas 3 ações da liderança da oposição. Quem vai falar agora é o governador Romeu Zema, e posteriormente aberto às perguntas, não só desse tema, como de qualquer tema aqui na Câmara de Deputados. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer o nosso deputado Cabo Gilberto pela iniciativa, me solidarizar com ele também, que tem assistido aqui de perto, de camarote, todos esses fatos estarrecedores que têm acontecido no que ainda me parece que resta de uma democracia. Vocês da mídia têm tido um papel importantíssimo, fundamental, para que essas instituições que estão abusando de seus poderes continuem sendo exibidas na sua podridão que nós temos presenciado, principalmente nesses últimos meses. E apesar de ser mineiro, o mesmo estado do banqueiro ou do criminoso Daniel Vorcado, eu, pelo que me recordo, não me encontrei com ele, não tive agenda, ele nunca constou nos meus contatos telefônicos, eu nunca voei em avião, em aeronave dele, nunca fui em nenhuma festa, nenhum evento. Apesar de ser mineiro, ele tem domicílio em Belo Horizonte. Agora, o que nós estamos vendo são as mais altas autoridades do Brasil, deputado, totalmente envolvidas, próximas, compartilhando uma vida até de amizade, que levaram posteriormente a negócios com esse que pode ser considerado talvez o maior criminoso da história do país. Eu não me lembro de ninguém que tenha tido um rombo utilizando dinheiro público da ordem de 40, 50 bilhões de reais. E eu, que sou mineiro, como esse criminoso, nunca tive contato. E gente aqui do mais alto nível da República, do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, próximas desse senhor. E isso é muito preocupante. Parece que a régua baixou demais com esse governo. E eu quero lembrar que nós do Partido Novo já propusemos, inclusive a semana passada, medidas para poder estancar essa pouca vergonha, essa podridão que parece que só aumenta aqui em Brasília. Primeiro, maioria do Senado é suficiente para abrir qualquer inquérito, qualquer investigação, qualquer pedido de impeachment. Não ficar dependendo de presidente omisso que tem o rabo preso. Esse é um dos pontos. Segundo, só nomear para o Supremo quem tiver 60 anos ou mais. Quem já atingiu uma maturidade, uma estabilidade na vida, que já
teve uma carreira que será coroada com um cargo no Supremo. É assim que se nomeia Papa? Nunca vi um Papa de 40 anos, 30. Pode ter tido lá atrás, na época da bagunça na Igreja Católica. Hoje, não mais. Queremos também acabar com as decisões monocráticas. Os parlamentares aqui votam, uma canetada do Supremo e está tudo desfeito. Isso precisa mudar no Brasil. Eu tenho certeza que o caminho é esse. Hoje o Supremo está podre como está, porque foi para o Supremo o advogado do presidente, foi para o Supremo o advogado do partido do presidente, foi para o Supremo o ministro nomeado pelo presidente. Desse jeito, só faltou colocar filho, neto. Eu falo que, como governador de Minas, fiquei 7 anos, eu não levei um parente. E olha que Minas Gerais tem 300 mil funcionários públicos. Não tive um parente que fez um contrato se beneficiando do meu cargo. Então, dá para fazer certo. Fiquei 7 anos como governador sem um escândalo, sem uma corrupção, com total transparência. Já mostramos que dá para fazer certo, sim. E é disso que o Brasil precisa, porque o brasileiro está cansado. É Brasília aqui vivendo na riqueza e o brasileiro vivendo na pobreza. São esses políticos, esses intocáveis vivendo no luxo e o brasileiro vivendo no lixo. Eu tenho certeza, Cabo Gilberto, que em outubro a resposta será dada. Esses intocáveis vão ser substituídos pelos brasileiros de bem, que o brasileiro está cansado de ver tanta coisa errada e está levando esse tapa ou esse soco na cara todos os dias. Obrigado. Quer que eu fale um minuto? Pode falar. Muito rapidamente aqui, até para deixar o governador e o líder Cabo Gilberto responderem eventuais perguntas, eu quero aqui também dar a nossa solidariedade do Partido Novo, em nome da nossa bancada de deputados federais e do senador Eduardo Girão, ao governador Romeu Zema, e quero elogiá-lo principalmente, governador pré-candidato à presidência da República, até aqui retribuindo a gentil brincadeira do deputado Cabo Gilberto, foi o Romeu Zema que convidou o Flávio para ser vice. Ainda não teve resposta, mas vamos ver o que vem aí pela frente. Mas, falando de coisa séria, o governador não recuou 1 milímetro. 1 milímetro. Pelo contrário, desde que veio a público que ele, Romeu Zema, está agora potencialmente como alvo do inquérito das fake news por pedido do ministro Gilmar Mendes, ele tem dobrado a aposta, aumentado o tom e dito que não vai se intimidar. Porque o instrumento que estão utilizando contra a oposição já há 7 anos visa nos calar, visa nos censurar, visa fazer com que os deputados que não concordam com o sistema, sejam eles de direita ou de qualquer outra orientação política, não exponham os abusos que estão acontecendo, a corrupção, essa farra dos intocáveis. Mas Romeu Zema tem, muito antes pelo contrário, em lugar de se sentir intimidado, em lugar de se calar, tem se colocado com muita altivez contra essa medida, também agora contra si próprio, assim como ele já vinha denunciando todas as medidas contra outras pessoas, inclusive contra parlamentares como eu e o próprio deputado Cabo Gilberto e tantos outros que hoje também somos alvos de perseguição vindas do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula. Então, fica registrado aqui os nossos parabéns ao Romeu Zema, que não titubeou em nenhum momento em estar conosco nessa coletiva de imprensa, numa quarta-feira em que o tema no plenário não está sequer bem definido e por isso a sessão aqui é nesse momento remoto, e aproveitando a sua vinda a Brasília, decidiu estar conosco aqui para também nos apoiar nessa decisão que tomamos de protocolar o impeachment de Gilmar Mendes, de protocolar uma notícia crime contra Gilmar Mendes no Procurador-Geral da República e também oficiar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para que dê fim, cabo a este inquérito das fake news. Muito obrigado a todos.
Boa tarde, deputado Silvio Antônio, PL Maranhão. Falando sobre o Supremo, protocolei uma proposição, uma PEC, que intitulei Imparcialidade do Judiciário, que estabelece uma quarentena caso aconteça a possibilidade, que tem acontecido, de transferência de pessoas nos poderes. Então, o que diz a PEC? Se ali a pessoa exerce cargo ou tem um mandato no Legislativo ou cargo no Executivo, para que ele seja indicado ao Supremo ou qualquer outro tribunal, ele precisa cumprir uma quarentena de pelo menos 5 anos, desincompatibilizar das suas funções para poder ser indicado. E também vice-versa, se temos pessoas nos tribunais, ministros, que queiram ocupar cargos depois no Executivo ou no Legislativo, também cumprir uma quarentena. Imaginem só se um desses 11 ministros resolvem se candidatar a presidente da República. Imaginem que hoje a nossa Constituição isso é possível. E aí vai ter um presidente com seus camaradas no Supremo que, se isso acontecer, já estão servindo de camaradas ao presidente. Então nós precisamos fazer alguma coisa e a nossa resposta é o parlamento, é a mudança na Constituição, e por isso eu tenho essa proposição. Muito obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas. Agora quero deixar claro a todos vocês, como líder da oposição, não estamos fazendo nenhum tipo de ataque à instituição Supremo Tribunal Federal do Brasil. Estamos fazendo sim denúncias gravíssimas de homens que fazem parte, e mulheres obviamente, que tem uma mulher lá, que fazem parte da alta corte do judiciário brasileiro, que estão cometendo crimes, como a gente está exemplificando aqui e provando. Porque depois vão dizer, não, a oposição está atacando as instituições, com esse argumentozinho que eles vêm utilizando para atacar literalmente a democracia brasileira. Queremos um Supremo forte, firme, altivo e independente, como diz o artigo 102 da nossa Carta Magna. Não esse Supremo Tribunal Federal que rasga a Carta Magna. Deixar claro isso a todos vocês. A senhora que fez a pergunta, pois não. De forma alguma. O senador é o nosso próximo presidente da República, se Deus permitir, ele está cumprindo a agenda dele. E essa função de falar o que está acontecendo é nossa como liderança da oposição. Então temos vários soldados nessa batalha para vencermos a guerra em outubro. Então o senador Flávio não precisa estar entrando em qualquer tipo de polêmica. Ele tem que continuar do jeito que ele está, falando com o centro, falando com as pessoas de forma moderada para trazer esse eleitorado para o nosso lado. E esse embate é a minha função como líder da oposição. Estamos aqui para travá-lo. Mas ele vai solidarizar com o nosso querido futuro vice-presidente da República, Romeu Zema. E, obviamente, com todos que estão sendo atacados. Agora, ele é pré-candidato a presidente. Então ele tem uma postura. Eu sou pré-candidato a deputado federal, então eu sou um soldado de ponta. Eu tenho que estar aqui como líder da oposição, fazendo esse enfrentamento, não com o Supremo, com essas pessoas que envergonham o Supremo. Líder, eu tenho 2 dúvidas. A primeira para o senhor é saber qual vai ser o posicionamento da oposição de PL hoje na votação lá na CCJ. Tá? Rapaz, já vamos mudar o assunto, vamos falar sobre o quê? Ô, sofrimento, rapaz. E a outra pergunta é para o senhor, governador. A gente ouviu os deputados falando sobre essa negociação, de quem vai ser vice de quem. Eu queria ouvir do senhor como é que está essa negociação sobre essa possibilidade de ser vice do senador Flávio na chapa presidencial. No mesmo tema, que o deputado acaba de dizer que o senador Flávio Bolsonaro será o próximo presidente, que o senhor será vice. Algum fator pode levar o senhor a rever a sua decisão de pré-candidato?
Pois não, governador. Em agosto do ano passado, eu estive aqui em Brasília com o presidente Bolsonaro para comunicá-lo em primeira mão da minha pré-candidatura à presidência da República, e o próprio Bolsonaro disse que quantos mais candidatos à direita tiver, melhor. E nós acabamos de ver a direita eleita no Chile exatamente nessa situação. Diversos candidatos caminhando lado a lado e, no segundo turno, todos juntos. Até hoje não teve pedido formal de ninguém para ninguém, de ser vice, ser alguma coisa, mas eu tenho certeza que a direita tem bons candidatos e nós estaremos todos juntos no segundo turno. E isso é bom para a direita, porque evita que a situação aponte a metralhadora só para um candidato. Então dificulta esse trabalho da esquerda, que já não está fácil, vai ficar muito mais difícil com alguns candidatos da direita. O que mostra, inclusive, que a direita é mais competente, porque a esquerda só tem um nome há mais de 40 anos, que graças a Deus está para aposentar. Mais alguém? Mas, governador, Não. Já vai vir, já vai, esse assunto aí. Governador, abre pra gente um pouco sobre a conversa com o Flávio. O deputado brincou só um minutinho, breve. Vocês por uma depois. A 6 por 1 eu falo depois, porque esse tema é muito importante, pessoal. O 6 por 1 também é, mas aqui a gente está falando de ataque à democracia, de rasgar a Constituição, de perseguição a opositores. Aí o pessoal, paciência, você vai responder, eu não respondo todas as perguntas, mas porque o tema é muito importante e o motivo da nossa audiência, da nossa coletiva de imprensa, é a perseguição do Supremo Tribunal Federal, através de um ministro Gilmar Mendes, ao um dos pré-candidatos à presidência da República, Romeu Zema. Então, eu queria que vocês fizessem todas as perguntas, obviamente, sobre esse tema. Eu vou falar também sobre isso aí, ok? Pois não, Débora? Qual foi a resposta do Flávio Pessoa ao pedido de ser vice? Como é que fez essa conversa para deixar alguns detalhes aqui entre vocês? Eu me dou muito bem, tanto com o Flávio quanto com o Caiado, lembrando que estive ao lado do Caiado mais de 7 anos como governador. E o que existe são 3 pré-candidaturas, temos de deixar isso claro. E eu vou levar a minha pré-candidatura e candidatura até o final. Nós do Partido Novo temos diversas propostas que são diferentes. E eu já comecei a percorrer o Brasil mostrando aquilo que foi feito em Minas Gerais. Eu que recebi um estado arruinado pelo PT, e que em 7 anos entreguei ele completamente diferente para o meu sucessor. Então nós levaremos, vamos estar juntos, como eu disse, no segundo turno. E como o cabo Gilberto disse, o que nos está preocupando mais nesse momento é esse atentado às instituições. Se aquelas manifestações aqui de 8 de janeiro, como alguns dizem, foi uma tentativa de golpe de Estado, que na minha opinião foi depredação e vandalismo, nada além disso, agora realmente nós estamos vendo um atentado à democracia. Não pode fazer mais caricatura, não pode ser mais irônico. Daqui a pouco vocês estão todos calados e censurados aí, se esse avanço continuar. Vocês precisam tomar muito mais cuidado, até porque a minha profissão não é jornalista, né? Eu sou um político eleito e estou sendo tolhido da minha liberdade de expressão. Nem citar diretamente o ministro eu citei, quem viu lá viu que é um bonequinho, um fantoche. Será que não podemos mais fazer esse tipo de coisa, que é tão comum em toda a democracia no mundo? Isso não pode ser feito hoje, pelo que eu sei, é na Coreia do Norte, é em Cuba, são em alguns regimes totalmente autoritários, e parece que é o que nós estamos correndo risco, nesse momento, de caminharmos nesse sentido. Pessoal, por gentileza, alguém tem alguma pergunta sobre o tema, para a gente encerrar a questão do tema? Sobre o tema. Eu sou advogado, estou aqui como advogado.
Tá, Ponhão, pessoal da imprensa, Ponhão. Só queria entregar essa Constituição pro Zé, por gentileza. A Constituição Federal que eu comprei em 2007 como advogado e esse parlamentar que você Vai pegar. Não é uma coletiva de advogados. Fala que vai. Posso encerrar, pessoal? Vamos protocolar assim. Certo. Então vamos, Ponhão, para não ser cavalheiro com a senhora. Mas eu queria entender com relação exatamente com a situação do Supremo e a presença porque hoje, por exemplo, o ministro de Martins é um ministro nomeado por ACC e o ministro Alexandre de Moraes nomeado pelo PM. Eu queria entender essa fala do senhor em relação à relação entre o Supremo e a presidência. Bom, as propostas que nós temos alteram as nomeações. Primeiro, como eu falei, idade. Segundo, quem não proceder bem, ter um processo célere de investigação e não ficar engavetado como está hoje. E terceiro ponto, nós queremos também aprimorar, que não seja só o presidente participando dessa indicação, que haja também participação do Supremo Tribunal de Justiça, que haja participação da Procuradoria-Geral da República, que haja participação da OAB. É um cargo muito importante para uma pessoa só decidir. Agora que está notório que é o pior Supremo da história, está. O Supremo, no passado, era a instituição em que o Brasil se apoiava para resolver suas crises. Sempre foi assim. O Supremo era o bombeiro do Brasil. Agora é o contrário, o Supremo é o incendiário do Brasil. É o bombeiro que chega jogando gasolina, só agravando a situação. E não foi só Lula que errou, não. Talvez outros erraram. Eu, como governador do estado, nomeei 7, 8, 9 magistrados para o cargo de desembargador em Minas. Eu recebi uma lista tríplice, que já vinha filtrada. E fiz questão de conhecer todos os candidatos, de analisar profundamente o histórico de cada um. E até por isso fui o governador de Minas que mais nomeou mulheres como desembargadoras, porque na hora que tem um processo seletivo efetivo, mais justo, a participação das mulheres aumenta. E o que nós assistimos no Supremo tem sido uma redução da participação de mulheres. Então dá para melhorar os critérios. Uma mente iluminada só, com certeza não vai existir e estar imune a erros, mas na hora que você tem mais pessoas participando, a chance de erro diminui muito. Vamos lá, por aqui. Demais perguntas, podem ficar à vontade, pessoal. Só um minuto. Pode falar. Não é simbólico de forma alguma. Estamos fazendo o que determina a legislação, é o que está ao nosso alcance como parlamentar. A gente não tem maioria no Senado Federal, como é de conhecimento de todos, mas a cada dia que passa a situação dos ministros da Suprema Corte, não é do STF, para deixar claro aqui, para não dizer que estamos atacando as instituições, piora a cada momento. Quem diz isso sou eu, são as pesquisas de opinião. A aprovação da Suprema Corte hoje não tem 2 dígitos. O desgaste bate recorde. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quantos pedidos de impeachment for necessário apresentar, nós iremos apresentar, porque diferentemente do PGR, nós não podemos prevaricar. Ele perguntou primeiro, pode ser? Pois não, comandante, faça a pergunta do senhor. Líder, qual vai ser o funcionamento? Já houve a votação na CCJ, houve a aprovação, mas foi simbólico. Por lá, o Partido Liberal, a oposição, quase que votaram sobre a PEC para a escala de 6 mil. Eu quero saber do senhor, a oposição dele é favorável à redução da jornada de trabalho? É a favor do fim da escala 6 mil?
Primeiro, precisamos deixar claro à população brasileira que o que foi votado hoje é apenas a admissibilidade, saber se é constitucional ou não. Agora vai para os debates. Aí sim, vai ser construído um texto, o relator vai ouvir a todas as pessoas e a gente vai construir esse texto que seja, como eu vou falando aqui reiteradas vezes a todos vocês, na primeira vez, um texto que, pelo menos, não prejudica a todos. Exemplo. A forma que o governo queria lá atrás, 4x3. Quem que ia trabalhar no Brasil desta forma? Ia ser justamente o contrário, iria aumentar o desemprego em nosso país. Então estamos ouvindo o setor produtivo. Quando eu vou em todos os lugares lá no estado da Paraíba ou em outros estados, as pessoas que trabalham na escala 6x1 falam que trabalham muito. Fala que essa escala é puxada, fala que querem mais folga, fala que querem mais lazer. E quando a gente vai na outra ponta, o setor produtivo diz que não dá mais para bancar essa conta, que se fizer essa escala vai reduzir o número de empregos. Então a gente tem que chegar a um denominador comum. Eu, como líder da oposição, eu tenho que ter muita responsabilidade, porque a liderança da oposição hoje tem mais de 100 parlamentares. E esse número está crescendo a cada dia, graças a Deus. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, meu comandante. Vamos agora para os debates. Eu sou totalmente favorável ao debate. Nós não temos ainda opinião formada se é favorável, se é contra. Temos parlamentares que já se manifestaram contrariamente. Temos parlamentares da oposição que já se manifestaram positivamente. Então a gente tem que chegar ao denominador comum como líder da oposição. Mas eu deixo claro a você que eu sou totalmente favorável ao debate. O que foi aprovado é apenas a admissibilidade da PEC 6x1. Nesse quesito, a oposição apresentaria destaque para ter uma compensação, uma desoneração para buscar? Vamos estudar detalhadamente agora que vamos ter tempo. Vai ser aberta a comissão especial. Vamos conversar com o relator, saber o que ele tem em mente. O relator, nós já observamos eles com bons olhos, se for permanecer o mesmo da CCJ. E eu não tenho dúvida nenhuma que iremos construir um texto que entregue ao Brasil essa jornada de trabalho que seja salutar a todos. Mas eu faço aqui um questionamento. Porque quando a gente fala, meu amigo, não é atacando o projeto, é sim o governo Lula, que fez uma medida eleitoreira. Temos que refrescar a memória da população brasileira. Lula e o PT já estão no poder há quantos anos no Brasil? Vou relembrar aqui, em janeiro de 2003, assumiu o presidente Lula, governou por 2 mandatos consecutivos, entregou a Dilma Rousseff até o impeachment em 2016. Depois Lula assumiu novamente em janeiro de 2023 e está no comando do Brasil, infelizmente, até agora. Por que ele não resolveu isso aí, esse tempo todo? Já que ele tinha ampla maioria no Congresso Nacional, inclusive comprando parlamentares com mensalão, com petrolão, com a Lava Jato. Então ele agora vem, que está desesperado, derretendo nas pesquisas, passando vexames internacionais, não respeitando a democracia, defendendo ditadores abertamente, não entregou nada à população brasileira, a picanha, a cervejinha que ele falava para enganar o povo, mentiu descaradamente, e é um produto vencido. E eu não falo isso pela sua idade, porque eu respeito os idosos. Eu falo isso porque ele não tem mais o que oferecer à nação brasileira. Líder, aceita votar esse ano ainda? Ou o senhor, a oposição quer adiar? Vou responder o senhor da forma que eu respondi da outra pergunta. A oposição não tem obstáculo nenhum em votações. A oposição, a liderança da oposição não tem obstáculo nenhum ao tema. Vamos construir um texto. O que mais me preocupa agora é o texto, para ficar viável à nação brasileira. Porque, vejam só, os senhores lembram aqui em 2023, eu votei contra aquele projeto do desgoverno Lula, que falava, não, a gente precisa equiparar homens com mulheres no mesmo salário. E eu disse, isso já existe na CLT desde 1952. O que Lula está fazendo é jogar para a galera, dificultando mais ainda a vida das mulheres. O que foi que aconteceu? Peguem os dados de 2023 para cá, a redução da contratação das mulheres se reduziu. Por quê? Porque o governo Lula jogou para a galera e quem foi prejudicado? As mulheres, que ele falou que estava defendendo as mulheres. Então a gente tem que ter responsabilidade. Esse projeto é um projeto polêmico, que tem que ter amplo debate. A gente não pode aqui simplesmente jogar para a galera que vai pagar essa conta. E se tiver desemprego no Brasil? Aí vão falar o quê? Vão acusar a gente, então a gente tem que ter responsabilidade. Diferente do desgoverno Lula, a oposição tem responsabilidade.
da forma que ele se comporta como ditador, ele vai querer votar aqui hoje. Ele vai vir aqui e botar os ministros, braço direito. Se ele tiver os votos suficientes, é PEC, são 308 votos. Então não é assim. Cada um pode falar o que quiser. Nós respeitamos a liderança do presidente, nós respeitamos o presidente do Poder Executivo, o presidente da República, mas aqui tem que ter votos. E vocês sabem como é que funciona aqui. Se não tiver um texto, eu pergunto à senhora, eu vou fazer agora o meu trabalho como se fosse repórter. Se não tiver um texto de consenso, a senhora acha que vai ter 308 votos? É óbvio que não vai ter 308 votos. É impossível praticamente ter 308 votos. É PEC, é quórum qualificado, não é maioria simples, nem maioria absoluta. É PEC, é quórum qualificado. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, hein? Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.